Olá pessoal, tudo bom? Vindo aqui para falar sobre principalmente o modelo aqui que a gente vai utilizar na construção do nosso relatório, do nosso texto científico. Aqui eu fiz um modelo, eu construí um modelo baseado nas normas que estão dispostas lá no manual da UFSM e juntamente com as normas, a última alteração, a última sugestão que teve por parte da ABNT, do qual o próprio MDT já utiliza. No entanto, a última atualização, que é de julho de 2023, também está aqui. Alguns tópicos, principalmente sobre as referências, as citações, isso aqui eu não inseri nesse manual, porque a gente já teve essa aula e ele tem tem um material já em separado. Aqui apenas aquilo que ainda não foi trabalhado, que é algumas partes sobre configurações, sobre normas, e aqui nesse manual eu deixei para fazer junto aqui no vídeo, caso tenha alguém que talvez possa vir a desconfigurar depois que for mexer, vai ter o vídeo de referência para poder, vamos dizer assim, refazer. Como eu não fiz aqui, vou fazer junto com no vídeo aqui, conforme a gente for avançando no vídeo. Quando vocês receberem ou tiverem lá no Moodle esse arquivo, ele vai estar configurado. Agora aqui para o vídeo não está, mas lá no arquivo ele já vai estar configurado, então de certa forma vai estar ok. Mas a gente sabe que no final das contas, conforme a gente pode ir indo adicionando informações, ele pode desconfigurar. Então por isso o vídeo, e ele vai servir também, né? Vai ficar aí o vídeo para poder refazer aquilo que não foi feito. Então eu vou começar aqui no início. Eu peguei exatamente o mesmo modelo que está disposto no MDT, nas normas. Então, aqui, Universidade Federal de Santa Maria. Incluir nome do centro de ensino. Vocês vão colocar lá, exatamente de acordo. Não coloquei aqui justamente poderia ter colocado tranquilos. Inclusive, vocês pegarem algum texto de algum colega ou de algum outro semestre, vai ter lá, mas é legal vocês também. Eu já deixei, já propositalmente não coloquei aqui, para que vocês também vão atrás para saber exatamente o que vai no cabeçalho. Senão é muito fácil, né? Você pega ali o arquivo também pronto, no fim das contas, às vezes pode passar algum errinho, alguma coisa. É uma forma também de vocês exercitarem. É pouca coisa? É pouca coisa. Mas serve para isso também, justamente, né? Incluir o nome do curso, você vai trocar lá para curso bacharelado em administração. Façam esse exercício, façam a pesquisa de vocês também com outro arquivo, né, com um arquivo de outras pessoas, ou vão na própria página da biblioteca, procurem alguma dissertação ou algum outro relatório que está lá disposto, deem uma olhada. É bom vocês irem se ambientando para poder confeccionar o texto de vocês, até porque quando forem fazer para o TCC também já vão utilizar, entendeu? Deixar tudo na mão é, de certa forma, algo bom, mas também é muita comodidade. Às vezes a gente pode deixar alguma coisa passar. Então, propositalmente eu deixei aqui conforme apenas está no modelo, tá? Aqui eu deixei alguns comentários que eu busquei também juntamente às normas da MDT, que é o seguinte: o trabalho, esse modelo aqui, eu estou utilizando Times New Roman, né? Aqui ele diz lá nas normas que são possíveis outras fontes de texto, tá? Mas ele já está configurado aqui para Times New Roman. Você pode utilizar também Arial, que é uma fonte que não tem serifa, e tem outras fontes aqui, a Liberation Sans, a Serif, que daí é serifada, a Helvética e a Times simples, tá?
A Times New Roman ela é um pouco mais pequena. A Arial ela vai render mais, vamos dizer assim. Enquanto que um trabalho configurado numa Times New Roman vai dar aí, por exemplo, esse arquivo aqui tem 17 páginas. Se fosse ele todo em Arial, provavelmente chegaria aí numas 20 páginas. Ele é um pouco maior, a Arial, mas a Times ela é menor. Então, se por acaso for um texto muito grande, recomenda-se utilizar Times, porque daí também poupa um pouco de papel, principalmente se tiver que imprimir. Lembrando que isso aqui ele está de acordo com as normas para o FSM, mas se vocês forem seguir carreira acadêmica, ou vão publicar algum artigo, ou vão trabalhar, enviar para algum journal, alguma coisa, vocês têm que seguir as normas que estão dispostas no edital ou no manual que vocês vão utilizar para poder, de acordo com o que vocês vão fazer. Por exemplo, vão mandar um artigo para a revista de administração da própria UFSM. Lá tem umas normas um pouco diferentes, vocês têm que seguir exatamente aquilo que está lá para poder ser aceito o artigo, ou vão fazer um TCC ou vão continuar em uma outra instituição, de repente uma pós-graduação, alguma coisa, e lá provavelmente pode ser baseado sim na ABNT, como é o próprio MDT da UFSM, mas sempre tem alguma coisinha que é adaptado para a própria instituição. Então, essas coisas a gente vai ter que sempre averiguar toda vez que for fazer um texto científico. Bom que fosse se fosse padrão para tudo. Infelizmente não é assim, então esse vídeo principalmente é destinado para isso, para que a gente possa identificar. No nosso caso aqui, a nossa demanda é da própria instituição que a gente está, que é a Universidade Federal de Santa Maria. Ela tem um manual próprio, que é o MDT, e esse vídeo e esse arquivo aqui em si, ele está e estará configurado conforme as normas exigidas, certo? Então, aqui, nome do autor, vocês vão trocar pelo nomezinho de vocês, exatamente como está aqui, tá? A primeira é maiúscula, né? Meu nome, por exemplo, Jaderson Gadonski, as duas primeiras, né? Jaderson, o J e o G terão que ser maiúsculo, o resto minúsculo. Título, aqui, o título e o subtítulo, o que vai diferir? O título vai ser em negrito, porém é tudo maiúsculo, tá? E o subtítulo do trabalho, se houver algum subtítulo do trabalho, ele não vai ser negritado, ok? Aqui embaixo não mexe, já deixei no ano certo, 2024. Se vocês estiverem vendo esse vídeo no futuro, porque vão utilizar novamente para consulta, para talvez fazer um outro trabalho, lembrem-se de mudar o ano, se pegarem ainda esse mesmo modelo, né? Por enquanto o ano aqui está 2024. E aqui na contracapa vai inicialmente o nome do autor, vocês vão repetir as mesmas informações. Aqui novamente deixei de propósito para vocês darem a sua pesquisada para ver se não tem nenhum errinho, para já ter esse cuidado quando forem fazer um texto científico, de sempre pesquisar aquilo que é os dados mais corretos, quais são os dados mais corretos a serem inseridos em determinados campos, ok? Então, aqui eu deixei propositalmente conforme exatamente está disposto lá no MDT. Aqui vocês vão preencher, né? Orientadora ou orientador. No caso, a gente é Prof. Eliette, aí vocês vão apagar ali. Como eu disse, deixei exatamente lá no manual para vocês terem esse trabalhinho também, ter esse cuidado e já ir se ambientando, porque com certeza não vai ser apenas esse trabalho científico que vocês vão fazer, vocês ainda vão precisar de outros trabalhos científicos, então é bom, é saudável a gente ter esse trabalhinho, que não é grande, tá? Não é grande. Vocês vão ver que no decorrer aqui do texto, conforme eu for apresentando, ele já está bem disposto aqui, já está bem
arrumadinho, já dei uma mão para vocês aqui, então é legal utilizar algumas coisas prontas, mas também é legal a gente botar, de certa forma, a mão na massa. Como eu disse, não é muita coisa, tá? Então, façam isso que é tranquilo. O que eu fiz? Segundo o manual, tem os elementos pré-textuais, que são obrigatórios. Eu só deixei os obrigatórios em si. Lista de figuras, lista de quadros, enfim. Eu não coloquei porque não é obrigatório. No entanto, se a prof achar que deve ser colocado no texto, a gente vai ver isso em aula, ou se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar antes aí uma mensagem para a prof para questionar, aí a gente pode, depois eu posso auxiliar para inserir novamente isso aqui no texto. No entanto, deixei apenas realmente o que está lá como obrigatório. Tá? Qual que é obrigatório? A capa, que é essa aqui, a contracapa e a capa aqui, que é a seguinte, que é a de aprovação. No entanto, eu não sei se exatamente isso aqui ele vai ser exigido. No entanto, está aqui como um elemento pré-textual que, segundo o manual da própria UFSM, é obrigatório. Então, eu deixei. Por quê? Porque quando vocês forem fazer a parte do TCC, essa parte aqui, ela vai ter que constar. Se não vai constar agora no relatório, lá na frente no TCC vai ter que constar. Então, já está aqui. Né? Qualquer coisa a gente só apaga. Mas, para linhas gerais, ela vai ficar aqui, tá? E aí vocês depois podem utilizar aí quando forem confeccionar lá o TCC de vocês. Próxima parte é o resumo, tá? O resumo, ele tem que ser centralizado aqui, essas partes. Exatamente como está aqui a configuração, ela já está pronta. Então, vocês não precisam alterar nenhuma configuração. Vocês só substituem os dados, né? Título e subtítulo, lembrem-se, título, né, em negrito. Então, aqui onde está escrito título, vocês já vão trocar a palavra título pelo título de vocês. E subtítulo, o subtítulo se houver, né? Se não houver, não bota nada. Só aqui, por isso que é legal ter o vídeo, né? Porque a gente vai também explicando. Autor, né? Ou autora, aí vocês apagam, se for uma menina, apaguem o parênteses, deixem autora direto, né? E aqui onde está incluir o nome, aí vocês colocam o nome de vocês. Orientador ou orientadora, né? Se for a prof aqui, apaguem ali, deixem apenas orientadora, não precisa do parágrafo, do parênteses, e incluam o nome da prof. O texto que vai aqui já está formatado, é só vocês inserirem o texto, e aqui tem a observação conforme o manual. Sempre quando tiver observações, são as observações que eu peguei diretamente do manual, que vão auxiliar também no entendimento do que vai naquela parte do texto, né? Então, tem a extensão, né, que é de 150 a 500 palavras, para trabalhos acadêmicos, teses, dissertações e outros, relatórios técnicos científicos, que é essa parte que nos interessa. Aí aqui tem outras configurações, enfim. O que nos interessa realmente é de 150 a 500 palavras, tá? Palavras-chave, no mínimo 3 palavras-chave. É a recomendação do próprio MDT também, tá? Vocês têm que escolher 3 palavras-chave que vão definir o que o trabalho de você, o que o resumo de você está falando, tá? Isso é imprescindível. Aí, o abstract, que é em inglês, que é exatamente igual à mesma configuração, só que aí vocês vão trocar por textos em inglês, né? Se vocês têm dificuldade em inglês, procure o tradutor. Há o Google Tradutor, há o DeepL, que é um outro site bem bacana que dá para fazer, e as próprias inteligências artificiais, os GPTs, os LLMs aí, vocês podem estar largando lá e pedindo para ele converter para o inglês. Lembrando que, se vocês forem utilizar o GPT, coloquem lá no comando, no prompt de comando,
coloquem que vocês contextualizem. Estamos produzindo um resumo para um trabalho científico da área de administração. Porque a depender dos termos que aparecerão nos resumos de vocês, ele já vai dar aquela contextualizada e vai puxar diretamente para o contexto da administração. Então a tradução será uma tradução técnica voltada para a administração. Ok? Aqui apenas algumas observações, que na verdade tem que ser em inglês, né, caso alguém esqueça. O sumário. Tá? O sumário a gente já vai vir aqui, porque a gente tem que fazer algumas configurações que eu não fiz, como eu disse, deixei para fazer no vídeo, para vocês verem como é que faz também. Aprendam também como fazer. Tá? O sumário a gente vai gerar automaticamente. Eu só apenas escrevi aqui para poder marcar que aqui vai o nosso sumário. A gente vai passar para frente. As configurações a gente já começa a fazer a partir de agora. Tá? Tem títulos, subtítulos, tem títulos de capítulos, né, que são introdução, referencial teórico, metodologia, são os títulos de ordem primária, e aí depois tem os subcapítulos que vão 1.1, por exemplo, objetivos, que está dentro da introdução, e aí tem de terceira ordem, né, que é o índice 3, dentro de objetivos tem objetivo geral, objetivos específicos. Isso aqui também é bom para vocês verem o nível de indentação e como que a gente vai gerar isso para o sumário. Ok? Então, o primeiro trabalho que a gente vai ter aqui, que quando vocês pegarem esse arquivo não vão precisar fazer isso, vai ficar apenas para o vídeo, caso desconfigure ou algo do tipo, vocês tiverem que refazer, então eu vou ensinar uma forma, vamos dizer assim, mais simples. Dá para se trabalhar com estilos, mas eu não vou trabalhar com estilos porque a depender do Word que vocês vão utilizar ou do editor de texto, que às vezes talvez não seja o Word, isso aqui vai mudar. Então eu não vou utilizar a parte de estilos, tá? Porque ajuda sim, um monte. Quem está familiarizado pode utilizar? Pode. Mas eu vou fazer na forma mais simples possível para que todos tenham esse entendimento. Lembrando que eu estou fazendo no Word isso aqui. Quem não tem, quem for usar o do Google, eu tenho uma certa dificuldade em achar onde estão as ferramentas. Eu sei que tem todas as que tem no Word, ou a grande maioria das que tem aqui nas ferramentas do Word, tem lá no Google Docs. No entanto, eu tenho uma dificuldade porque eu não utilizo aquela plataforma, então eu vou ensinar no Word. Qualquer coisa, a gente dá uma pesquisada juntos aí, talvez na internet ou algo do tipo, mas eu estarei mostrando aqui como é que faz no Word, ok? Então vamos lá. Quando a gente está no capítulo aqui, introdução, que é um capítulo de nível 1, a gente marca aqui, ó, introdução, e eu já coloquei o número, tá? Vocês vão ver que ele vai aparecer um número automático que a gente vai apagar, mas aqui, ó, coloquei introdução, tá? Vou aqui na aba referências, tá? Referências, e tem aqui adicionar texto, tá? Adicionar texto. Por quê? Porque isso aqui, notem, isso aqui, ó, sumário, tá vendo? Ele tem separações aqui, ó. Então, isso aqui se refere ao sumário, tá? Então, eu vou adicionar esse texto no nível 1 do sumário, tá? O que aconteceu? Ele botou o número 1 lá, não tem problema. A gente vem aqui no início e dá um backspace, vai apagar, vai deixar do jeito que a gente colocou. O que aconteceu? Ele modificou a configuração que a gente tinha, a formatação que a gente tinha colocado, que isso aqui é tudo em negrito, tá? Não tem problema. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso já em todos os níveis 1, para não ter que refazer um por um depois a parte de de formatação, ok? Como ele já está aqui, eu posso simplesmente vir aqui, ó, clicar aqui e ele vai diminuir. Ele engloba isso aqui para dentro. Para mim, ir direto para o 2, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui, então.
Vou apenas repetir, ó, nível 1, ele vai botar novamente um lá, vou lá, apago, não vou ainda formatar, colocar de novo no negrito, ainda não, vou fazer depois isso, venho aqui, diminuo, ó, é bem já mecânico, vamos dizer assim, tá? Venho aqui, apago, opa, apaguei demais, fechei aqui, resultados e discussões, de novo, nível 1. Tudo isso aqui é nível 1. Ainda não fui para os demais níveis, tá? Enfim, considerações finais. Nível 1. Referências. As referências aqui eu vou deixar de propósito fora do índice, porque quando eu chegar nessa parte a gente conversa de novo, mas eu vou deixar propositalmente fora do índice. Poderia colocar no índice? Poderia, com certeza, mas eu vou deixar por um motivo que eu já explico para vocês. Vou voltar aqui então, vou abrir novamente aqui, ó, agora ficou desde o primeiro, peraí, abro aqui no quarto, metodologia, referencial teórico. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer dos outros níveis também. Eu ainda não vou configurar. Agora, enquanto eu estou gravando, está tendo uma chuva. Talvez o barulho da chuva vai aparecer aí no vídeo. Mas fiquem tranquilos. Eu vou tentar depois suprimir isso aqui pelo editor de vídeo. Vamos lá. No objetivos, ó, marco novamente, venho em adicionar texto e agora é o nível 2, porque ele é 1.1, não é apenas um capítulo de nível 1 como era a introdução, né? Então, ó, ele vai botar 1.1 de novo, ele sempre vai colocar ali uma pontuação dele, a numeração dele, a gente vai apagar e segue o baile. Já posso ir fazendo, por exemplo, nível 3? Posso, tá? Posso, já coloco aqui e vou seguindo. Depois a gente volta aqui e vai configurar novamente o que é negrito, o que não é, enfim. Então, ó, nível 3, tá? Às vezes ele dá uma bloqueada, coloca um negrito em alguma coisa, tira o negrito de outras. Isso a gente faz depois, tá? Aqui, 1.2, nível 2, ó. Nível 2. Ele deixa 1.1 porque a gente apagou antes. Ele sempre vai pegar o próximo como se fosse o primeiro. 1.3, nível 2, que ele vai inserir novamente aquele 1.1 lá, ó. A gente vai lá, apaga. Lembrem-se, isso aqui vocês não vão precisar fazer, porque quando vocês pegarem esse arquivo, ele já vai estar configurado. Mas é bom ter esse vídeo para ter uma referência do que fazer quando pegar um arquivo novo ou, caso desconfigure, a gente ter como fazer novamente, certo? Então, vamos lá. É um pouco chatinho, mas também é bacana de saber fazer esse tipo de coisa, tá? Nível 3 aqui também. Vamos lá. Nível 3. Beleza, nível 3. Aqui, nível 2. O nível 1 a gente já fez, aqui nível 2 também. Nível 2. Opa! Escapou o mouse. Aqui. Nível 2. E acho que é isso aí. Deixa eu ver, não tem mais. É isso aí. Beleza. A gente já colocou todos os nossos textos que vão no sumário. Como que a gente vai saber o que vai e o que não vai? A gente vai clicar, vai apertar Ctrl L. E aí vai aparecer essa tela de navegação onde a gente coloca em títulos. E aqui está toda a nossa indentação que a gente acabou de fazer. Tá? A gente sempre dá uma conferidinha se está tudo ok. Tá tudo ok, o que faltou? Porque a gente também pode navegar por isso aqui, ó, tá?
A gente pode navegar por isso aqui. O que faltou? Faltou configurar agora, porque ele desconfigurou, né? O que é negrito e o que não é. Maiúsculo e essas outras coisas a gente já está tudo certo. Então, nos títulos 1 e no título 3 são negritos, os outros não, tá? O título 2 é tudo sem negrito, ele já está certo. Então, ó, título 1 negrito, o que vai acontecer? Ele já vai direto fazendo os outros, porque a gente fez em 1. Então, todos os que forem de nível 1, eles já vão estar configurados. Por isso que é bom a gente já fazer tudo isso desde o primeiro, tá? Aqui no nível 2 não se mexe, mas no nível 3 sim. Então, nível 3, a gente vai lá e coloca negrito. O que aconteceu? Por que não foi no outro? Porque o nível 3 ele vai ter um pequeno problema que ele não coloca. Não sei explicar o porquê. Ainda bem que são poucos. Pelo menos aqui no nosso trabalho. Figuras, ó, nível 3, precisa de negrito. Quadros. Mas aí é bom porque a gente pode navegar por aqui, né? Tabelas. E está aí. Já está devidamente configurado. Agora, a gente já pode gerar o nosso sumário. No entanto, a gente não vai gerar ainda, porque a gente precisa colocar também, antes de tudo, colocar as páginas, né? A numeração de páginas. E a numeração de páginas, ela vai a partir da introdução e não da página do sumário. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que vir aqui em número de páginas, inserir número de páginas, início da página no canto direito, tá? Notem aqui. Está marcado como a página 7, só que se a gente subir um pouquinho, vai ver que está lá, numeração 6, 5, e aqui não é para aparecer o número de páginas. Então, como que a gente faz para contar apenas a partir do 7 em diante, e não para trás? Tem essa parte de vincular ao anterior. A gente vai desmarcar isso aqui. Desmarcando aqui, eu posso vir aqui na página anterior, como não está vinculado, e apagar. E o que vai acontecer? Para cima apagou e para baixo continuou. O que acontece? Só vai ser possível fazer isso se, como eu previamente fui construindo isso aqui, já separando por seções. Então eu vou apenas mostrar aqui, ó. Aqui são os marcadores, tá? Quebra de seção. Cada seção dessas é uma quebra de seção. E onde que a gente vê a quebra de seção? É em layout, quebras, quebra de seção, próxima página. Ou seja, cheguei aqui no finalzinho, ó, palavra 3, eu fiz uma quebra de seção. Tá? Eu não dou um enter até o final e para a próxima página. Não. Cheguei aqui no final da página, tá? Venho aqui em quebras, próxima página de seção, tá? Tem quebra de página, quebra de seção. Eu tenho que fazer uma quebra de seção. Ó, e aí vai aparecer quebra de seção, próxima página. Aí vem para a próxima página. Sumário aqui, ó, já tem uma outra quebra de seção que vai para a próxima página. Então, cada uma das seções, né, onde tem aqui, por exemplo, cada capítulo, capítulo 1, se eu for lá no capítulo 2, ó, no final do capítulo 1, eu inseri uma quebra de seção para a próxima, porque o próximo vai ser o capítulo 2, né? Nos subcapítulos não, não tem quebras, tá? Mas entre os capítulos sim. Então, por isso, para poder gerar o sumário. Feito já a paginação, agora a gente vai gerar o sumário, tá? Eu vou novamente desmarcar, eu não gosto dessa marcação aqui, porque eu acho que polui demais, mas enfim. Vocês podem acompanhar justamente para saber. Aqui a palavra sumário está só
só para contar aqui, para dizer que está aqui o sumário. Tu pode ir no final aqui ou no início. Depois a gente vai apagar igual essa palavra aqui, ou vai deixar assim e vai apagar aquilo que o sumário gerar. A gente vai voltar aqui em referências, tá? Sumário. E vai colocar aqui em sumário automático. E aí, ele vai gerar o nosso sumário automático. Notem que ele cria a palavra sumário também. Então a gente vai apagar a palavra dele, sumário. E aqui dentro a gente também pode... deixinha ali. Pode formatar também de acordo com aquilo que a gente achar que tem que colocar. Segundo as normas do MDT, é justificado o sumário ou à esquerda. A gente vai deixar justificado, mas ele cria umas indentações que a gente vai tirar para ficar mais bonitinho, tá? Ou seja, a gente vem aqui no número 1, sabe, no cantinho, e clica um backspace para ele ficar sempre alinhado ao início desse quadro aqui do sumário, tá? É o que a gente vai fazer aqui. Vou fazer em todas. O sumário eu recomendo fazer sempre a última coisa, porque conforme tu vai escrevendo ou algo do tipo, ele vai acabar desconfigurando. E aí, claro, esse texto aqui ele só tem 16 páginas, tem mais 17 porque tem mais uma, que é a parte das referências. Você não precisa gerar o sumário toda vez. Se conforme eu for escrevendo lá o referencial, principalmente, ou os resultados, vai aumentando o número e vai mudando essas páginas e o referencial não mudar, deixa eu salvar aqui. Você vem aqui, clica com o botão direito, atualizar campo, e aí você pode atualizar apenas os números de página, ou atualizar o índice inteiro. E ele vai desconfigurar de novo se tu botar atualizar o índice inteiro. Ele tem que fazer isso que eu acabei de fazer. E vir no cantinho ali com o backspace e voltando. Ou então, se está tudo certo, vim aqui apenas e atualizar apenas os números de página. Ele só vai atualizar aqui a paginação no sumário. Então, nosso sumário automático já foi criado aqui, tá? Não se esqueça, tem que ser negrito aqui, o sumário negrito. Vou salvar e a gente vai continuar. Introdução. A introdução, botei já um textinho aqui para saber o que vai na introdução, o que é necessário, o que tem que cuidar. E no final aqui coloquei até um exemplo, né? A partir das considerações iniciais, delimite-se o seguinte problema de pesquisa. E aqui tem que aparecer o problema de pesquisa em forma de pergunta. Por isso que eu coloquei ali, substitua essa frase pela pergunta de pesquisa. E termina a frase com um ponto de interrogação. Então esse negrito aqui, vocês vão manter o negrito, mas vão colocar o problema de pesquisa em forma de pergunta, tá? Então cada um, quando for fazer, vai fazer esse tipo de coisa. Os objetivos. Lembrando, pessoal, que sempre é importantíssimo colocar um textinho aqui. Vocês não vão colocar simplesmente assim, objetivos 1.1 e já ir 1.1.1 objetivo geral. Não. É sempre bacana você colocar um textinho para conceituar, seja um referencial teórico. O que é um referencial teórico? Segundo o autor tal, referencial teórico refere-se a tal coisa. Mas não se preocupem, eu coloquei esses textinhos iniciais, mas fica de registro aqui. Quando vocês forem construir um texto científico, é importantíssimo colocar sempre um texto entre meios aqui, um texto inicial, para conceituar o subcapítulo que você está abordando ou o capítulo que você está abordando, porque isso torna tanto o texto mais fluido quanto mais formal e correto, ok? Então, objetivos, tem um textinho aqui, objetivo geral, aí aqui vocês vão escrever o objetivo geral, iniciando pelo verbo, né, e que vai estar de acordo com a pergunta aqui de pesquisa, ou seja, o objetivo geral é o que eu quero fazer, ou seja, o que eu quero responder, eu quero responder a minha pergunta de pesquisa, né?
Aí a cada um vai formular de acordo com o seu trabalho. E abaixo os objetivos específicos, aqui você pode simplesmente escrever de fato os objetivos específicos, não precisa ser um texto corrido, ele está em formato de numerado aqui para vocês colocarem, então troquem objetivo específico 1, coloquem lá 1, 2, 3 ou mais se houver necessidades. Menos que 3, eu acho, né, é opinião, né, mas talvez não seja tão adequado. 3 seria já um número bacana. Se tiver mais, lembrem-se que aí quanto mais trabalho, né? Então, objetivo é o que, e objetivo geral é o que, e objetivos específicos é como. Como eu vou atingir o meu objetivo geral. Então eu descrevo aqui nos objetivos específicos. Lembrando que isso aí já foi falado nas outras aulas, né? Qualquer coisa, consultem o material lá. Certo? Justificativa. Eu coloquei aqui, a justificativa ela tende a ser, também está lá no material, o material que a gente já passou nas aulas, consultem lá, mas eu coloquei aqui alguns lembretes para também não precisar ir lá direto. O que seria bom colocar numa boa justificativa, tá? Então aqui tem algumas dicas aqui de como escrever uma boa justificativa que vai validar o trabalho a ser feito, certo? Estrutura do trabalho, e aqui eu já deixei meio que pronto para vocês, mas leiam, vejam se precisa adaptar e adaptem caso necessário, tá? Não sejam preguiçosos nesse sentido, por favor. Aqui, ó, acabei de ver que não vai esse enter aqui. Beleza? Uma coisa importante. Depois observem, tá? Sempre tem um enter ou um espaço simples, de acordo com a formatação, apenas quando é capítulos, tá? Introdução, tem um espaço e aí começa o texto. Quando é subcapítulos, não vai esse espaço, tá certo? Então, ó, subcapítulos não tem espaço. Capítulos vai ter espaço, tá? Vocês vão ver aqui que não. Já vou chegar aqui no referencial, ó. Referencial, capítulo, espaço. E aí eu começo a escrever. Subcapítulos não tem espaço. Olha aqui, ó. Subcapítulo aqui. Eu acho que isso aqui ele acabou fazendo quando a gente foi lá fazer porque eu não lembro de ter dado esse espaço, mas tudo bem. A gente vai adaptando, vai resolvendo. Olha aqui, ó, subcapítulos, não tem, até já vamos dar uma conferida aqui. E ele desconfigurou aqui. Então, vamos por partes, vamos voltar aqui. Referencial teórico. Já coloquei, lembrem que eu coloquei, que eu falei recém que é necessário um textinho conceitualizando o capítulo em que a gente está escrevendo. No caso aqui, o referencial teórico. O que é um referencial teórico? O que é definido como referencial teórico? Então, eu trouxe um autor aqui, eu escrevi um textinho, para não simplesmente já vir aqui e já começar com 2.1. E aqui, pessoal, é o seguinte, eu coloquei como um subcapítulo aqui, mas é óbvio que vocês não vão utilizar esse subcapítulo aqui como um subcapítulo do referencial. Eu coloquei aqui justamente apenas para poder ir escrevendo e vocês ir vendo como vai se delimitando a escrita do texto em si. Também para ter o sentido de indentação aqui de nível 1, nível 2 e tal. Mas aqui eu trouxe principalmente imagens ou ilustrações que são um capítulo importante, assim, capítulo não, uma parte importante que com certeza o trabalho de vocês tem que beneficiar, tá? Não é obrigatório? Não é obrigatório. Mas as ilustrações elas ajudam muito para que o leitor, principalmente aqueles leitores às vezes que não são da área, possam compreender melhor aquilo que está escrito. Basta pegar, por exemplo, uma criança
que está na fase de alfabetização, no início da fase de alfabetização, ela prefere ver imagens, né, do que ler texto. E é assim até o final. Hoje em dia, muitas vezes você vai pegar um texto para avaliar, ou vai pegar um texto para ler, um artigo, algo do tipo. A imagem ela vai auxiliar muito no sentido de explicar muitas vezes. E também não pode ser qualquer imagem, ela tem que ter um sentido de ser e estar dentro do texto. Ou seja, ela tem que auxiliar o conteúdo escrito, né, auxiliar aquilo que foi escrito, a poder explicar aquilo que está sendo falado durante o texto. Então, é para isso que existem as figuras, os quadros e as tabelas. Tá? Então, aqui eu coloquei, né? Aí, o que eu recomendo fazer? Vai ter um modelo aqui, vocês salvem como, né? Vocês coloquem lá, salvar como, e aí vocês comecem e deixem salvo esse modelo aqui sempre, para que vocês tenham como consulta, tá? E aí esses outros textos aqui e tal, vocês apaguem tudo, tá? Vocês apaguem mesmo, porque isso aqui não é apenas para o que está delimitando, o que é o título, para que serve, por exemplo, tá aqui, ó, o que é uma figura. Então, o texto que irá referenciar uma ilustração deve estar sempre localizado o mais próximo possível da ilustração. É recomendável evitar que ao referenciar a ilustração seja feita no início de parágrafos. Aqui são algumas dicas de como escrever, o que escrever antes de inserir a figura. Ou seja, isso aqui não vai no texto de vocês, mas serve para vocês saberem o que fazer. Tá? Eu já peguei bastante coisas do manual e da atualização da NBR e tentei deixar o mais amigável possível aqui para vocês justamente terem. E aqui tem um exemplo, sempre vai ter o exemplo de cada uma das coisas, né? Por exemplo, aí tem, peguei um parágrafo aqui, isso aqui é do meu TCC, eu peguei o parágrafo que está falando justamente disso aqui, para poder dizer aqui no final, aqui, ó, tal de diferenciação é definida por Casaroto, 2021, que ainda acrescenta que as informações, então, também precisam ser processadas e interpretadas para se transformar em conhecimento, conforme apresentado na figura 1. E a figura 1 está imediatamente abaixo aqui, por isso que aqui em cima ele está dizendo que não é legal a gente colocar o texto dizendo assim, por exemplo, lá na inicial, o parágrafo do subcapítulo dizendo que na figura 1 estará disposta a parte sobre a transformação de dados em conhecimento, e ter um texto longo até chegar na figura 1. A figura 1 aqui em questão já tem que estar, eu estou dizendo que conforme apresentar na figura 1, então a figura 1 já tem que ser apresentada logo abaixo, ou o mais breve possível aqui, para que o leitor não se perca também. Então é uma forma de deixar o texto fluido e informativo ao mesmo tempo, né? A gente quer facilitar a vida do leitor e não complicar, então justamente é isso. Aqui tem as configurações, ó, Times New Roman 10, o nosso texto todo está em 12, tá? Eu já vou falar novamente aqui, resgatar alguns elementos de como é a configuração do texto, de modo geral, mas quando se trata de fazer a legenda do que vai no título da figura, é sempre menor a fonte do que a fonte utilizada no restante do texto. Então, se a gente está utilizando a fonte no restante do texto, no corpo do texto, o corpo normal do texto como 12, aqui tem que ser 10, tá? E aí tem que ser exatamente como esse modelo aqui, tá? Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4 e assim por diante. A primeira tem que ser em maiúscula, o resto não, tá? A não ser que tenha nome próprio, enfim. Por exemplo, Sebrae, eu vou falar alguma coisa, que é uma sigla própria, é maiúsculo, mas em termos geral é minúsculo. A figura, embaixo a fonte, entre parênteses, exatamente como está aqui. Vocês vão trocar de acordo conforme vocês forem utilizando. Algo bem importante, há 2 espaços aqui. Eu vou novamente ativar isso aqui para saber. Eu coloquei também aqui, ó,
no comentário, tá? Deixam-se 2 espaços, 1,5 entre o texto e a ilustração, e entre a legenda, o fonte e o texto que sucede. Então tem 2 espaços aqui, deixa eu puxar o cantinho, ó. 2 espaços, o título aqui, né? A figura, a fonte, 2 espaços novamente de 1,5, e aqui o texto. E aí eu novamente ressalto que tem que se manter os 2 espaçamentos 1,5 conforme explicado no comentário acima. Ok, deixa eu tirar isso aqui que eu não gosto. Sim, coloquei também o comentário de que quando houver mais ilustrações, principalmente se tiver bastante ilustrações, é bem interessante colocar uma lista de ilustrações. Não coloquei aqui porque justamente tentei deixar o mais simples possível, mas caso a prof ache que tem que colocar, a gente vai conversar com ela, seja em aula ou tirar essa dúvida depois, vocês coloquem e aí eu posso ajudar vocês, ou em últimos casos tem na MDT, se alguém está vendo isso no futuro, tem na MDT lá como fazer também essa lista de figuras, tá? Que vai ser a lista de quadros, lista de figuras e lista de tabelas. E isso é um conteúdo pré-textual. Lista de quadros, tá? Aqui a gente vai ter que dar uma configuradinha porque ele se configurou, eu acabei apagando uma linha e ele estava configurado antes, né? Então vamos lá. Lista de quadros é basicamente a mesma coisa, só que aqui tem algumas particularidades que lá no MDT traz bem definido, que é quando tem dados que vão ultrapassar o limite de uma página, ou seja, que tem que ser disposto em 2 páginas ou mais. Então há uma regra que a gente tem que colocar aqui, ó, quadro 1, por exemplo, agrupamento de dados, que são dados aleatórios, tá? Eu peguei mais ou menos até o mesmo modelo que está lá no MDT, mas eu preenchi com dados qualquer número aqui. Por exemplo, se a gente for pensar no nosso SPSS, se a gente trouxer esses dados por algum motivo para o texto, talvez venham assim os dados, né? Enfim, pensando aqui, então tem que ser isso, ó. Quadro 1 tem que necessariamente aparecer isso aqui, ó, continua. Por quê? Porque vai continuar na próxima página, tá? E o final aqui tem que ser aberto, tá? Tem que ser aberto. Ó, a última linha aqui tem que ser aberto. Isso aqui, ó, vai lá para a próxima página, porque ele vai ser... Eu vou repetir o título novamente. Quadro 1, agrupamento de dados, é o mesmo título, exatamente igual, tá? E em vez de continua, agora vai ser continuação, tá? Continuação. E aí o que aconteceu? Como são 3 páginas aqui nesse exemplo, ainda está aberto, tá? Ainda está aberto. E aí na última parte eu vou repetir novamente, vou repetir o título do quadro, ainda estou falando do quadro 1, agrupamento de dados, e aqui eu vou colocar a conclusão. É isso que o MDT traz para que seja formatado dessa forma, tá? No final eu coloco novamente aqui, ó, fonte, né? Exatamente como está aqui. Vou mostrar para vocês que novamente tem os 2 espaços aqui conforme exigido, e aqui eu vou continuar escrevendo, daí eu vou terminar. Nunca terminem, eu até coloquei em alguma parte aqui, eu acho que foi aqui, ó, aqui. Nunca termine um texto, nunca termine um subcapítulo apenas com a figura, o quadro ou a tabela seco. Não termine assim. Vocês têm que colocar algum textinho ali para dizer, pelo menos para fazer a ligação com o próximo subcapítulo, tá? Porque senão tu quebra o ritmo do texto, quebra a fluência do texto e além de ser esteticamente feio. Então vocês escrevam algum texto, e aqui inclusive está só uma frase, mas provavelmente é um textinho um pouquinho maior e tal, para que dê uma maior fluidez para o texto, ok? Tabelas, aí a diferença também aqui é nesse formato aqui, tá?
novamente, 2 espaços, segue mais ou menos a mesma coisa, só que aqui a diferença entre quadro e tabela, quadro ele é fechado, tá? Quadro é fechado, tabela é aberto. Também tem diferença quanto ao tipo de dados que vão dentro de quadros e tabelas. Tem um material lá explicando isso, tenho quase certeza. Qualquer coisa a gente também fala disso, pode ser pessoalmente, pode me mandar uma mensagem, a gente pode esclarecer, mas lembrem-se, é importante. Por que eu não trouxe justamente isso? Por que eu não trouxe tudo prontinho aqui para vocês? Por quê? Porque vocês vão ter que estudar isso aqui para a prova. Então, de certa forma, esse trabalhinho que vocês vão ter alguns cuidados aqui no texto, ler alguns textos e tal, e alterar e adaptar, justamente vai ser são pontos estratégicos aqui justamente para poder trabalhar a parte de estudo, né? Vocês vão ter que estudar para a prova, estudando para a prova, prestando atenção aqui no que vocês vão utilizar aqui nesse modelo ou adaptar, é uma forma de estudar para a prova e fixar o conteúdo. Então a gente está aliando prática à teoria, tá? Então é estratégico não ter tudo mastigadinho, para que a gente possa também trabalhar e dar uma estudada e uma revisada no conteúdo também que foi trabalhado, certo? Ok, segundo capítulo do referencial, eu escrevi mesmo, segundo capítulo do referencial, é óbvio que isso aqui não vai, né? Vocês vão ter que escrever de acordo com o que for definido, o que vocês definirem lá da temática que vocês vão abordar. Cada capítulo do referencial trabalha uma temática, né? Não, a temática não, mas um tema, um conceito que vocês precisam abordar para que o leitor tenha conhecimento depois quando ele for chegar lá nos resultados. Então, o referencial teórico é isso, é abordar os conceitos que você está trabalhando ao longo do texto, e ele vai te dar o aporte para o leitor dizer, se eu estou falando sobre educação financeira, vai ter alguns itens ali que o leitor precisa se familiarizar para então poder compreender do que se trata essa temática da educação financeira. Enfim, isso a gente já falou também em aula, que nem eu disse, retomem, leiam, estudem, porque isso vai cair na prova, certo? Metodologia, aqui sim também, como eu disse, tem algumas dicas apenas, algumas indicações, na verdade não são dicas, são indicações do que vai em cada uma dessas sessões. Se alguém, a prof passou no quadro, que eu lembro bem, mas também qualquer coisa podem, né, sanar as dúvidas depois com ela ou comigo mesmo, enfim, mas o ideal é que vocês tenham anotado aquilo lá e para poder colocar agora aqui e descrever, por exemplo, a caracterização. Voltando um pouquinho, ó, metodologia é um capítulo, né? E aqui eu conceituei brevemente em um parágrafo o que é metodologia, referenciei aqui, e isso aqui vai estar na parte das referências, eu já deixei lá embaixo, já fiz esse favor também. Não necessariamente esse texto aqui vocês vão utilizar, né? Vocês podem criar o texto de vocês, e eu fortemente recomendo que façam isso. É um exercício, é bom para vocês irem pegando a parte de conceituação, e aí não fica tudo igual também os trabalhos, né? Não ficam todos iguais, mas já deixei aqui, né, pronto para vocês saberem o que vai, né? Então, ó, tem um espaço, porque é um capítulo, né? Nos subcapítulos não tem espaço, lembrando disso. E aí vem aqui, caracterização da pesquisa. A gente vai ter que... Vocês consultem, né? Como eu disse, consultem o material referente ao conteúdo da aula, que vai ser... A gente vai ter que descrever aqui a metodologia quanto à abordagem, né? Quanto à natureza, quanto aos fins e quanto aos meios. Ok? Procurem lá o material, que tá tudo lá. Vocês vão conseguir fazer qualquer coisa. Chamem aí que a gente dá uma olhada. Coleta de dados,
só expliquei o que era, análise de dados também. E aí, resultados e discussões. Então, aqui mais um espaço, onde vai ser concentrados os resultados obtidos através da coleta de dados. E geralmente aqui esse é o capítulo mais denso de um trabalho científico, ou, a depender do tipo de trabalho científico, vai rivalizar com a parte do referencial teórico, se é um trabalho mais teórico. No nosso caso, como a gente coletou a campo os dados, eu acredito que aqui esse capítulo de resultados e discussões será o capítulo mais denso desse trabalho, tá? Considerações finais, vai ser uma recapitulação daquilo que foi abordado ao longo do trabalho e também vai complementar com algumas informações, como as limitações que a gente encontrou ao construir esse texto, né? Sempre há limitações, né? E algumas sugestões para trabalhos futuros também. E no final do capítulo, porque é o final do trabalho em si, o capítulo ele tem que ser capaz de responder a pergunta de pesquisa que foi feita lá no início do texto, que está alinhada com a proposta na introdução da pesquisa, se foi possível então contemplar todos os objetivos propostos por esse trabalho. Aqui nas referências eu já deixei formatado conforme tem que ser, ok? Referências tem que ser centralizado. Por que não vai? Eu optei por não colocar ali no sumário, porque ele dá tentei deixar o mais simples possível, como eu disse antes, e como é diferente a formatação desse capítulo, vamos dizer assim, das referências, com os demais capítulos de metodologia, resultados, capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, porque eles estão alinhados à esquerda, ele daria um certo trabalhinho para a gente ter que fazer isso aqui. A gente teria que criar um novo nível e aí depois ir lá e fazer um remendo manual no sumário. Isso dá uma dor de cabeça. Então, para ser mais simples, a gente deixa fora. Ele não é obrigatório entrar no sumário. Isso eu dei uma consultada ali no MDT. Então, no sumário não é obrigatório entrar lá. É recomendado, porém não obrigatório. Então a gente optou por deixar mais simples, tá? Ele é centralizado apenas aqui a parte de referências. E aí as referências vão seguir conforme aquilo que a gente já trabalhou. Inclusive aqui, tá vendo aqui, há um 1,5 aqui de espaçamento e na verdade é espaçamento simples. Então, ó, fonte 12, espaçamento simples e há apenas um espaço entre cada uma das referências. E também o mais importante de tudo é que estejam em ordem alfabética. Elas têm que estar em ordem alfabética. Ok? Aqui. Também não coloquei a parte de anexos, que anexos vão após as referências, tá? Acredito eu que vocês devam inserir lá o questionário que a gente aplicou como instrumento de coleta de dados, com todas as perguntas, enfim. Por que eu não trouxe aqui? Porque é trabalho de vocês também, né? Se eu trouxesse aqui já pronto, vocês não teriam trabalho algum, ok? Então o que vai acontecer? Até como forma de vocês também treinarem como fazer. Até então, lembrem, aqui é a última parte do texto. Se vai mais uma parte que será os anexos, ou apêndices também, se houverem, acredito que não, mas anexos sim, eu vou, tá no finalzinho aqui, eu vou inserir aqui só para vocês verem, mas eu vou dar um Ctrl Z e vocês vão ter que fazer isso vocês mesmos, ok? Eu vou em Layout, Quebras, de seção, próxima página, tá? E aí o que vai acontecer? Anexos, lembrando,
É a mesma configuração de referências aqui, tá? É centralizado, negrito e maiúsculo. E aí, anexos. Ok? Dou um Enter, um espaço no caso, né? Tiro o negrito, anexo 1. Ok? Eu vou apagar isso aqui. É apenas para vocês verem o que vocês vão fazer. E aqui abaixo disso, vocês vão colocar o questionário, ou instrumento de pesquisa, ou o anexo que vocês julgarem necessário. Eu acredito que a prof vai pedir aqui os anexos, o questionário como anexo 1. Mas aí a gente pode combinar, certo? Vou apagar isso aqui, vou dar Ctrl Z. Como eu disse, vocês vão fazer. O vídeo serve como referência. Já é algo até para vocês treinarem, tá? Então, ó, apagando. E aqui, voltei. Beleza. Basicamente seria isso, meus queridos. Vou parar a gravação aqui. E aí, esse vídeo vai servir de consulta, não apenas para esse, mas para os demais trabalhos científicos. Ah, como eu vou fazer as referências? Lembra que a gente teve aquela aqui na aula aquelas ferramentas que fazem, que montam as referências ali para cada um dos materiais que a gente utilizar, seja livros, sites, enfim. Tem aquele do More, tá? Isso aqui está no material, esse que eu estou falando aqui no vídeo. O More e o Gorb são duas ferramentas que vão auxiliar para gerar automaticamente as referências. Então, vejam lá, ok? Vejam lá e como que se utiliza, porque é só preencher os dados e ele vai preencher para vocês e vai gerar. Depois vocês só colam aqui nesse formato, nessa formatação aqui, e tá tudo certo. Não se esqueçam que tem que ser em ordem alfabética, certo? Qualquer dúvida, entre em contato comigo ou com a prof. Um abraço e é isto.